A grande obra de Abdu'l-Bahá estava agora terminada. Gloriosamente havia ele consumado a missão histórica de seu pai o incumbira 29 anos antes. Um capítulo memorável da história do primeiro século Bahá'í fora escrito. A idade heróica da era Bahá'í, de que ele participara desde o início e na qual desempenhara um papel sui generis, chegara ao fim. Sofrera como nenhum discípulo da fé havia sofrido ao esvaziar a taça do martírio. Esforçara-se como nenhum de seus maiores heróis o fizera. Presenciara triunfos como nunca o arauto da fé, nem o seu autor jamais presenciaram. Ao concluir suas cansativas excursões pelo Ocidente, que consumiram os últimos resquícios de suas forças já esgotadas, escrevera: Amigos, aproxima-se o tempo em que não mais estarei com vocês. Fiz tudo quanto podia ser feito. Servi a causa de Bahá'u'lláh até o limite máximo de minha capacidade. Trabalhei dia e noite durante todos os anos da minha vida. Oh, quão intensamente desejo ver os crentes tomarem sobre os ombros as responsabilidades da causa. Meus dias estão contados, e exceto isto, já não resta nenhuma alegria para mim. Vários anos antes ele aludira assim a sua morte. Ó, meus fiéis amados, se algum dia acontecimentos aflitivos vierem a se desenrolar na Terra Santa, nunca se perturbem ou se agitem, não temam, nem fiquem pesarosos, pois tudo quanto acontecer fará com que o Verbo de Deus seja exaltado e suas divinas fragrâncias difundidas. E mais adiante, lembrem-se, quer eu esteja ou não na terra, minha presença estará sempre com vocês. Não considerem a pessoa de Abdu'l-Bahá, aconselhou ele aos amigos numa das epístolas, pois esta pessoa terá finalmente de se despedir de todos vocês. Antes, fixem o olhar no Verbo de Deus. Os amados de Deus devem levantar-se com tal firmeza que, se porventura, num dado momento, centenas de almas se tornarem alvo dos dardos das tribulações, do mesmo modo que Abdu'l-Bahá, mesmo assim, nada afetará ou diminuirá a sua devoção à causa de Deus. Um mês antes de sua morte, que ocorreu quando contava 78 anos de idade, nas primeiras horas do dia 28 de novembro de 1921, havia se referido expressamente a esse acontecimento em suas palavras de pêsames e confortos, dirigidas a um adepto que estava lamentando a perda de um irmão. E cerca de 2 semanas antes de seu passamento, falara ao seu fiel jardineiro de uma maneira que indicava claramente saber ele estar próximo do fim. Estou tão fadigado, observou-lhe ele. É chegada a hora de deixar tudo e levantar meu voo. Estou demasiado cansado para andar. Acrescentou. Foi durante os últimos dias da beleza abençoada, quando eu estava empenhado em colecionar seus papéis esparramados pelo sofá do gabinete em Bardi, que ele se virou para mim e disse: Não adianta reuni-los, pois preciso deixá-los e evolar-me para o além. Assim, também eu já terminei minha obra. Nada mais posso fazer. Por isso, forçoso é deixá-la e partir. Até o último dia de sua existência terrena, Abdu'l-Bahá continuou a prodigalizar aquele mesmo amor tanto a pessoas de alta posição como a humildes, a estender aquela mesma assistência aos pobres e aos espezinhados, e a executar os mesmos deveres a serviço da fé do Pai, como fora seu costume desde os dias da meninice. Na sexta-feira anterior ao seu passamento, apesar da fadiga extrema, compareceu à oração do meio-dia na mesquita e distribuiu depois esmolas como costumava entre os pobres. Ditou algumas epístolas, as últimas que revelou. Abençoou o casamento de um criado de confiança, havendo ele insistido fosse realizado naquele dia.
Compareceu à reunião costumeira dos amigos em sua casa. Sentiu-se febril no dia seguinte. Mandou que todos os amigos fossem ao túmulo do Bab assistir a uma festa oferecida por um peregrino persa por ocasião do aniversário da declaração do convênio. Recebeu com sua infalível cortesia e gentileza, naquela mesma tarde, a despeito de um cansaço crescente, o mutif de Haifa, o prefeito e o chefe de polícia, e naquela noite, a última de sua vida, antes de se retirar, perguntou pela saúde de todos os ocupantes de sua casa, dos peregrinos e dos amigos em Haifa. À 1:15 da madrugada, levantou-se e, encaminhando-se para uma mesa no quarto, bebeu água e voltou para o leito. Mais tarde, pediu a uma das duas filhas que tinham ficado acordadas para cuidar dele, que levantasse as cortinas, queixando-se de dificuldade em respirar. Trouxeram-lhe água de rosas, que bebeu, após o que deitou-se novamente. E quando lhe ofereceram alimento, observou distintamente: "Querem que eu me alimente quando eu estou prestes a partir?" 1 minuto mais tarde, seu espírito adejara rumo à sua morada eterna, para reunir-se, por fim, à glória do seu amado Pai e experimentar a alegria de uma união sempiterna com Ele. A notícia do seu passamento, tão repentino, tão inesperado, espalhou-se com a rapidez de um raio pela cidade inteira e foi imediatamente transmitida pelo telégrafo aos mais remotos lugares do globo, aturdindo de pesar a comunidade dos adeptos de Bahá'u'lláh no Oriente e no Ocidente. Vieram inúmeras mensagens de longe e de perto, de pessoas de relevo ou humildes, através de cabogramas e cartas, trazendo aos membros de uma família abatida pela dor e consternação expressões de elogio, de devoção, de angústia e de condolência. Jornais mais variados, tais como o Times de Londres, o Morning Post, o Daily Mail, o New York World, Le Temps, o Times da Índia e outros, em línguas e países diferentes, renderam seu tributo a alguém que prestara à causa da fraternidade humana e da paz serviços tão elevados e imperecíveis. O ataúde contendo os restos mortais de Abdu'l-Bahá foi transportado ao lugar de descanso definitivo nos ombros de seus entes amados. O cortejo que o precedia era guiado pela força policial da cidade no papel de guarda de honra, seguindo-se-lhe, respectivamente, os escoteiros das comunidades muçulmanas e cristãs, erguendo bem altos seus estandartes, um coral de muçulmanos entoando versículos do Alcorão, os chefes da comunidade muçulmana encabeçados pelo mutif e vários sacerdotes cristãos, latinos, gregos e anglicanos. Atrás do ataúde iam os membros da família, o alto comissário britânico Sir Herbert Samuel, o governador de Jerusalém, Sir Ronald Storrs, o governador da Fenícia, Sir Stuart Sims, funcionários do governo, cônsules de vários países residentes em Haifa, pessoas de destaque na Palestina, muçulmanos, judeus, cristãos e drusos, egípcios, gregos, turcos, árabes, curdos, europeus e americanos, homens, mulheres e crianças. O longo séquito de enlutados subia vagarosamente as encostas do Monte Carmelo, em direção ao mausoléu do Bab, por entre soluços e lamentos de muitos corações pesarosos. Próximo à entrada leste do santuário, o caixão sagrado foi depositado sobre uma mesa simples, e na presença daquela vasta multidão, 9 oradores que representavam as fés muçulmanas, judaica e cristã, entre os quais se encontrava o mutif de Haifa, pronunciaram suas orações fúnebres. Concluídas estas, o alto comissário aproximou-se do caixão e, com a cabeça curvada na direção do santuário,
prestou sua homenagem de despedida a Abdu'l-Bahá. Os outros funcionários do governo seguiram o seu exemplo. O ataúde foi então removido para uma das câmaras do santuário e baixado ali, triste e reverentemente, para a derradeira morada, num sepulcro adjacente ao que jaziam os restos mortais do Báb.